Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos em mais uma escolinha de advertência final. E hoje vamos estar estudando sobre o santuário de Deus na terra. Mas antes de começarmos, vamos cantar uma musiquinha e fazer uma oração, ok, crianças? Vamos cantar da Bíblia? Bíblia, Bíblia, fala de Jesus. Minha Bíblia fala de Jesus. Amém. Vamos orar? Daniel, ora para nós. Papai do céu, obrigado por esse culto. Abençoe e faça que todas as pessoas na terra aceitem Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, crianças, vocês lembram da semana passada que a gente estudou sobre o Monte Sinai que Deus tinha dado a lei dele? Vocês lembram quais eram as duas leis que Deus tinha dado para Moisés? Lei moral e lei cerimonial. Isso mesmo, a lei moral, que eram os 10 mandamentos, né? Que Deus deu para Moisés, e essa vale até hoje. E a lei cerimonial, que se referia ao santuário, né? Que representava quem? Jesus. Representava Jesus. Qual foi a lei que foi abolida na cruz? A lei moral ou a lei cerimonial? Cerimonial. A lei cerimonial. Só que hoje a gente vai estudar um pouquinho do santuário. O Papai do Céu queria morar no meio do povo de Israel e no meio de nós também, consequentemente. Isso. E para isso, ele mandou que Moisés fizesse um santuário. Vamos estudar um pouquinho como que era o santuário? Vamos tirar isso daqui. E vamos entender um pouquinho como é que era o santuário. O santuário terrestre era uma cópia do santuário que existe no céu. Então, Deus pediu para que fosse... Deus falou como que era o do céu e eles fizeram igual? Isso mesmo. É? Isso mesmo. O Papai do Céu lá Mas no... claro que não é desse jeito aqui. O Papai do Céu lá no céu, ele mora num santuário, não feito por mãos humanas. Mas ele pediu para que ele pudesse habitar aqui na terra, que se fizesse uma cópia igualzinho, mas em forma miniatura, do santuário do céu aqui na terra. Diga, Esther. Ele era transportado? Ele era transportado. À medida que o povo de Israel ia caminhando, os levitas da tribo de Levi, que foi a tribo que esteve ao lado de Moisés, né? Eram responsáveis, eles desmontavam e eles montavam de novo, né? O santuário era dividido em 3 compartimentos: o átrio ou o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio era onde se faziam os sacrifícios. Por exemplo, uma pessoa tinha um pecado, a família tinha pecado, tinham feito alguma coisa errada. O que ela fazia? Ela ia e levava um cordeirinho, um sacrifício. Um boi, mano, ó. Podia ter sido, dependendo do pecado, eram diferentes os sacrifícios. Podia ser um cordeiro, podia ser um bezerro, podia ser uma pombinha, se a pessoa era muito pobre, de oferta de agradecimento, né? Mas eles levavam lá no santuário. Podia entrar dentro do santuário sem nenhuma oferta? Não. Não, por que não? Por que a gente não pode entrar no santuário sem oferta? Que não. Porque a oferta representava Jesus, que foi morto pelos nossos pecados. A gente pode entrar no céu sem Jesus? Não. Não, né? Se a gente não crê em Jesus, a gente pode entrar no céu? Não. Então a gente só pode entrar no céu pelos méritos de Jesus. Então, pelo sacrifício de Jesus, pelo que Jesus fez por nós. Jesus, você vai ver que tudo no santuário representa Jesus. Por isso que quando Jesus veio... Daniel, quando Jesus veio, o santuário não teve mais valor. O véu do santuário rasgou de cima para baixo. Por quê? Porque esse rito de cerimônias de sacrifício já não tinha mais sentido, uma vez que tudo representava Jesus e Jesus já tinha vindo. Então, a pessoa entrava, trazia, vamos supor, um cordeirinho e
ela colocava sua mão em cima do cordeirinho e ela matava o cordeirinho, representando para passar o pecado? Isso mesmo. Ela colocava sua mão, o pecado dela e de sua família, passava para o cordeirinho que representava Jesus e ela matava o cordeirinho representando o quê? Que nós, pelos nossos pecados, matamos o Senhor Jesus. E aí o sangue daquele cordeirinho, o sacerdote, vamos ver quem que era o sacerdote? O sacerdote era a pessoa que trabalhava no santuário. Olha aqui, ó. Vamos entender um pouquinho das vestes do sacerdote. Ele tinha vestes coloridas, vestes talares. Os sininhos aqui, ó, embaixo das vestes dele, era para caso ele entrasse no santuário e acontecesse alguma coisa, ele tivesse algum pecado, e aí ele tinha uma corda presa no pé e o sininho ficava mexendo, as pessoas conseguiam ouvir que ele estava se movimentando. Se ele parasse de tocar, porque ele sabia que alguma coisa tinha acontecido, isso mesmo, se parassem de tocar, e aí, se acontecesse alguma coisa, davam para eles puxarem o sacerdote de dentro. O sacerdote também tinha uma espécie de uma bandeja aqui no peito, né? Essa bandeja representava o povo. Ela tinha, ó, 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos do povo de Israel. E aí em cima dessa bandeja aqui, desse peitoral, ele tinha, ó, 2 pedras. Ela era o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim, eles ficavam, quando o sacerdote estava perguntando alguma coisa para o Papai do Céu, e ele ficava bem clarinho, o Urim, era porque Deus estava aprovando, estava dizendo que sim. Agora, quando alguma pessoa estava perguntando e o sacerdote perguntava e o Tumim ficava bem escuro, era porque Deus estava dizendo que não. Então, Deus falava por meio do sacerdote com o seu povo. Assim como Deus fala por meio do nosso sumo sacerdote hoje em dia, Jesus, para falar para o seu povo. E aqui na cabeça, ó, tinha uma mitra, que era o tipo de um chapéu, que significava santidade ao Senhor. Né? Que o sacerdote era separado por Deus, né, para fazer a obra dele. O sacerdote, ó, quem que é o nosso sacerdote hoje em dia? Jesus, ele é nosso sacerdote e o nosso sumo sacerdote. E naquela época o sacerdócio tinha sido designado para Arão e a sua família. Então vamos deixar o sacerdote aqui. Eu queria pegar. Depois você vê. Aqui estava o sacerdote. O sacerdote estava junto com a pessoa, estava com a oferta. A oferta era queimada no altar de holocausto, né, o cordeirinho, ó, e subia a fumaça como um cheiro agradável ao Senhor. E o sacerdote pegava uma tigelinha e colocava o sangue da oferta nessa tigelinha. E o que acontecia? O pecado daquela pessoa passava para o sangue da oferta, passava para o cordeirinho e o sangue era levado dentro do santuário. O sacerdote vinha com o sangue, lavava as mãozinhas e os pezinhos, representando que nós temos que entrar no santuário sujo ou limpo, Esther? Limpo, e entrava no segundo compartimento. Vamos ver o segundo compartimento? O segundo compartimento está aqui. Vamos tirar isso daqui agora. Sim. Ó. Pode tirar? Pode tirar isso. Obrigada. Tá. Posso pegar o sacerdote? Ó, deixa eu te mostrar aqui. O segundo compartimento era dividido em lugar santo e lugar santíssimo. Vamos ver o que tinha no lugar santo? Vamos ver o que tinha no lugar santo? Ó, ele era dividido por uma cortina. Ó. Essa cortina, ela tinha desenhos de anjo. Lá no
lugar santo, existiam aqui, ó, o sumo sacerdote entrando. Por quê? Por que tinha desenhos de anjos? Porque no céu são cheios de anjos, então representava o que existe no céu, os anjos, né? E ó, o sacerdote entrava, ele tinha um incensário na mão. Por que era um incensário na mão? O que tinha dentro desse incensário? Incenso. Vocês já cheiraram incenso? Incenso é um perfuminho. Você acende e ele solta um perfuminho. Só que do incensário, por que existia esse incenso? Né? Porque é o seguinte, primeiro, né? Porque o sacerdote chegava e ele colocava no altar, aqui ó, o altar de incenso, vinha e colocava o sanguinho da oferta nos chifres do altar de incenso e o resto eram chifres. E o resto ele espirrava no chão. Então, eram vários e vários e vários sacrifícios ali. Aquilo lá cheirava ruim. Por quê? Porque o nosso pecado cheira ruim. Só que o Papai do Céu colocou, ó, no incensário um perfume, dizendo o quê? Que a graça de Cristo sobre o pecado, ela abunda o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, abunda o quê? Ultrapassa, né? Então, ó, o incensário servia para que colocasse um aroma melhor naquele ambiente. Além do que, a fumacinha do altar de incenso, do incensário e do altar de incenso representa o quê? As orações dos santos, ó, que sobem com cheiro agradável a Deus. As orações dos santos que sobem com cheiro agradável a Deus, né? Então, tinha o incensário. O que tinha mais no santuário, ó? Os pães. Quantos pães eram? Alguém sabe me dizer? 12, representando a tribo de Israel, que eram em 12. Mas os pães, quem que representa o pão também? Quem que é o pão da vida? Jesus. Jesus é o pão da vida. O pão representa o corpo de Deus. Isso, né? O pão representa também o corpo de Cristo, né? E o suco representa o sangue. E o suco representa o sangue na Santa Ceia. E nesse momento, o pão representava Jesus. Isso daqui era o que também? Como é que é o nome disso daqui? Candelabro. O candelabro, Isso. Ó, ele tinha quantas velas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 velas. A 7, o número 7 representa totalidade, total. Quantos dias tem a semana? 7 dias. 7 dias, né? Representa o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Esse é o número de Deus. E a igreja? 3, 4, 5, 6, 7. Ok. E a igreja de Deus, ó? Isso representa a igreja de Deus em sua totalidade. Então, o que representa o candelabro? Alguém ouviu? Representa a totalidade. Totalidade do quê? Desse nome? Totalidade da igreja de Deus. E por que a igreja de Deus está com esse foguinho aqui? Para caminhar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esse candelabro, ele era enchido com óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Então, a igreja de Deus, ela tinha o quê? Uma lâmpadazinha. Ó. Que é o Espírito Santo. Lembra da parábola das 10 virgens? Que elas tinham que estar com a lâmpadazinha acesa? Então, a igreja de Deus está com o Espírito Santo. Então, vamos lembrar o que tinha no lugar santo? Como é que chama essa mesa? A Mesa dos pães. O altar de incenso. O altar de incenso. Candelabro. E quem que trabalhava no lugar santo? O sacerdote. Mas não existia só o lugar santo. Existia o lugar santíssimo. Mas quem que ministrava no lugar santíssimo? O sumo sacerdote.
dos sacerdotes era o sumo sacerdote. E o lugar santíssimo era um lugar muito sagrado. Então, ele só podia entrar no lugar santíssimo uma vez por E só o sumo sacerdote. E só o sumo sacerdote no dia da expiação. Vamos ver o que tinha dentro do lugar santíssimo? Vamos abrir aqui? Dentro do lugar santíssimo existia, alguém lembra desse nome aqui? Sim, a Arca da Aliança. E tinha Shekinah, os 2 anjos. Isso. E também tinha dentro tinha a vara de Arão, planado dos 10 mandamentos. Tá, vamos entender então. E daí tinha uma dama que se chama propiciatória. E tinha anjos. Isso mesmo. Então vamos entender um pouco. Ó, aqui na tampa da arca se chamava propiciatório, onde existiam esses anjos. No meio desses anjos existia uma luz muito forte, que se chamava Shekinah, que era o quê? O que era o Shekinah? A glória de Deus, Daniel. O Shekinah era a glória de Deus. Lá no céu, no santuário, o que tem aqui? O que tem aqui lá no céu, nesse compartimento aqui? Deus. O trono de Deus. Trono de Deus? O trono de Deus está nesse local. E dentro da arca, ó, vamos abrindo, ó, existiam 3 objetos. Eu já sei, os 10 mandamentos. Os 10. E o maná. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. A vara de Arão. Alguém sabe da história da vara de Arão? Só que deu amêndoas? Isso, a vara de Arão. O povo de Israel, na época, começou a ficar meio enciumado com Arão, falando assim: foi Moisés que colocou Arão porque Arão é seu irmão como sacerdote. Não foi Deus que escolheu. Então, Moisés, amando de Deus, falou assim: então cada tribo vai e escolha um líder. E esse líder tenha uma vara. E nessa vara vocês vão escrever o nome desse líder. A gente vai colocar essa vara dentro, essas 12 varas dentro do santuário. E no dia seguinte, a vara que florescer é a vara do líder que deve ser o sacerdócio, né? E foi assim que fizeram. E no dia seguinte, a vara de Arão, ela não estava só florida, era uma vara de amêndoas, de amendoeira. Ela tinha amêndoas na vara, mostrando o quê? Por que eles não comem as amêndoas? Que o sumo sacerdote, o sacerdócio era dado a Arão e foi instituído por Deus. Não era vontade de Moisés, mas era da vontade de Deus. E aqui, ó, e tinha o maná. E por que tinha o maná aqui dentro? Porque tinha maná. Não, meu filho, porque o maná foi o pão que Deus deu durante toda a peregrinação do povo de Israel. Peregrinação foi toda a viagem do povo de Israel, mostrando que Deus estava com o seu povo. Isso mesmo, Estherzinha. Deus estava com o seu povo, né? E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava onde? No lugar santíssimo. No lugar santíssimo. Para fazer o quê? A expiação. A expiação. E isso a gente vai conversar quando? Na próxima escolinha, ok? Ok, crianças? Na próxima escolinha a gente vai conversar sobre a expiação e sobre o plano de Deus. Mas antes a gente vai orar, ok? Vamos orar? Esther, ora para nós. Papai do céu, obrigado por esse dia. Nos dê um bom sábado e abençoe esse sábado em nome de Jesus. Amém. Ok, crianças, na próxima semana a gente vai estar conversando sobre a expiação e entendendo um pouquinho como que foi feito esse santuário, para que ele é feito para nós no dia de hoje, ok? Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.